Noite, vamos começar agora a nossa live de quarta-feira. Vou botar o tema aqui de hoje. Depois de tanto tempo sem live, o tema hoje vai ser sobre sobrecarga. Deixa eu colocar aqui, sobrecarga. Foi isso que eu coloquei, gente? Já nem me lembro. Era sobrecarga o quê? Ah, vou botar sobrecarga emocional. É alguma coisa nesse sentido. Vamos chegando. Tanto tempo que a gente não faz essa live, já tava com saudade. Boa noite, Pati. Boa noite para todos que estão se aproximando aqui. Hoje é live de visual novo, com meu cabelo ruivo ornando com a poltrona. Gente do céu, tem muito tempo que a gente não faz live, né? Nem sei quanto tempo tem, mas a impressão que eu tenho é que tem uma eternidade. E hoje o assunto vai ser muito bom. Vamos falar sobre a sensação de estar sobrecarregado, de estar exausto emocionalmente. A gente vem sofrendo muito dessa sobrecarga, especialmente as mulheres, né, atualmente. E já que estamos na Semana do Dia Internacional das Mulheres, nada melhor do que falar sobre isso. Como é que vocês passaram? Carnaval, feriadão? Eu, graças a Deus, fiz lá a minha cirurgia que eu precisava fazer, me recuperei, tô me sentindo ótima. Graças a Deus, já voltei a atender normalmente. A vida vai entrando nos eixos novamente. Isso é um grande alívio. E aí, gente, me contem como é que vocês estão. Aqui em casa tá uma barulheira, tá uma feira. Eu vou te contar. Em casa de boa, que bom, Pati. Também fiquei em casa de boa, me recuperando e tranquila. Obrigada, Edna. Vamos ver se o pessoal vai chegando. Eu atendi pra caramba esses dias, é tão bom, gente, que sensação boa, né? Às vezes a gente reclama de excesso de trabalho, de, sei lá, e aí quando a gente é obrigada a parar, como foi meu caso, que fiquei aí 15 dias sem fazer nada, comecei a sentir falta. Passou trabalhando, Mona Lisa? Eita, aí é duro, hein? Trabalhando não é uma opção tão bacana, né? Pelo menos no feriado, não. Bom, gente, eu acho que a gente já pode ir começando aqui, falando um pouquinho, começar a entrar aqui no tema. A gente pode ir entrando devagar, o pessoal que for chegando vai participando, vai perguntando. Quem chegar depois, provavelmente a live ficará salva e eu vou procurar colocar no YouTube. Já expliquei pra vocês que eu acho que os vídeos no YouTube são melhores da gente assistir. Dá pra acelerar, dá pra pausar, dá pra voltar, dá pra passar. Eu acho que ele tem mais recursos. Por isso que eu prefiro salvar lá. Boa noite, Lilian. Saudade, quanto tempo. Bom te rever, Adriana. Que bom, Fernanda. Fico feliz de estar aqui de volta com você, sim, com crianças. Eita, Mona Lisa, Gente, muito bom estar aqui com vocês de volta. Eu sinto falta dessa troca, desse contato, dessa conversa. Isso é uma coisa que me motiva bastante. Boa noite, a live é sua, mas seja bem-vinda. Obrigada, Jainão. Você é sempre um querido. Amei seu cabelo. Lilian, tô amando também. É uma mudança que eu já procurava há um tempo fazer. Não tinha me encorajado, mas o que acontece para eu ter feito essa mudança é que meu cabelo caiu muito com a cirurgia. Muito, muito, muito mesmo. E aí fazer luzes ia detonar meu cabelo de vez. Eu preferi pintar. E já que eu ia pintar, por que não colocar uma cor? E eu acho que me rejuvenesceu. O cabelo loiro dá uma envelhecida, né? Então eu acho que deu uma iluminada, né? Eu acho que combinou bem. Tô feliz também, é tão bom. Às vezes a gente tem medo de mudar e a mudança pode ser pra melhor, né? Então vamos lá, gente, vamos ao que interessa. O que nos traz aqui hoje, que é falar um pouco sobre a sensação que a gente tem com alguma frequência, infelizmente, de estar sobrecarregado, né? A sensação de sobrecarga emocional, às vezes até física, né? Quando a gente se propõe a fazer muito mais coisas do que é saudável pra gente. E, bom, primeira coisa, né? Como que a gente pode... Isso eu já quero trazer para vocês uma reflexão. Eu tenho conversado muito com isso com meus pacientes essa semana. O quanto que a gente tem dificuldade de identificar algumas questões que a gente vive, né? Algumas
alguma coisa que está até disfuncional, algum comportamento nosso disfuncional. O que que isso quer dizer? Alguma coisa que não está funcionando bem. Muitas vezes a gente não identifica porque a gente convive há tanto tempo com aquele funcionamento, com aquele comportamento, com aquele mal-estar, com aquela dor, que ela passa a fazer parte da gente. Né? Eu acredito que eu sou assim mesmo, eu sou preguiçosa, quando na verdade eu sou deprimida. Né? Eu sou assim mesmo, eu não tenho muita vontade, eu sempre fui assim. Ou então, eu sempre fui assim meio ansiosa. Na verdade, a gente vai se acostumando e vai naturalizando algum comportamento que não é que faça parte da minha personalidade. É um lado adoecido que eu tenho. Né? Isso é muito importante. A gente às vezes confunde como um traço da nossa personalidade uma coisa que não é. É um comportamento disfuncional, é um lado adoecido que a gente está ali experimentando há tanto tempo que a gente não se dá conta. E isso vale também quando a gente fala em sobrecarga. Muitas vezes a gente vem funcionando. Pausou para vocês? Pausou, gente? Depois me dá um feedback. Para mim tá, aparentemente tá normal. Será que tá ruim, gente? Deixa eu ver aqui meu Wi-Fi. Eu acho que tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Se alguém tiver aí travando, me avisa. O que eu tava falando? Começa a loucura de esquecer o que tava falando. Assim, né? Quando a gente se habitua com o comportamento... Não pausou. Que bom, Fernanda. Deve ter sido no dela. Pausou. Obrigada, gente. A gente se habitua, então, a um certo funcionamento na nossa vida, que é um funcionamento adoecido, e a gente passa a acreditar que aquilo é parte da nossa personalidade. Não, falaram que eu era manhoso, luxento, e na verdade era o transtorno. Hoje fico feliz de saber que na verdade tudo isso, vivendo há décadas. Poxa, não, que triste, hein? Tá pausado pra você, Lilian, veio a tua internet, porque aqui tá, pra mim tá normal também. É triste, né, Jainão? E de fato isso acontece, né? A gente às vezes acha, principalmente adolescente, então, né, muitas vezes é rotulado como preguiçoso, como não quer fazer nada. E aí na hora que manda pro psicólogo e a gente vai avaliar, aquele adolescente está deprimido, ele não é preguiçoso. Né? Ele não é, nossa, não quer nada com a vida, só passa o dia inteiro no quarto, só quer saber de ficar jogando. E aí você vai avaliar, aquela pessoa está adoecida. Né? Não é uma característica dela ser preguiçosa, ela está, na verdade, desmotivada, apática, em função de um problema que ela está experimentando. Gente, tá pausando para vocês? Eu tô preocupada aqui. O meu Wi-Fi aqui tá bom. Toda hora eu fico achando aqui, para uns pausa, para outros não, mas vamos lá, vamos seguir. Espero que a internet esteja colaborando com a gente hoje. E aí, gente, quando a gente não percebe, a gente muitas vezes só vai se dar conta que aquele problema é um problema depois de anos vivendo daquela forma, né? Depois de muito tempo com aquele funcionamento na vida. Que bom, gente. Então, ajuda profissional é importantíssima, com certeza, Jainão. E é muito importante a gente a gente se avaliar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se estranhar. Né? Eu tenho uma paciente que essa semana estava até falando, ela está muito melhor de sintomas que ela tinha de ansiedade grave e tal. E ela falou, nossa, eu tinha até esquecido como eu era. Eu não era aquela pessoa que eu vinha sendo nos últimos anos. Na verdade, ela falou, eu tô leve. Né? A pessoa viver pesada, viver carregando o mundo nas costas, isso não é normal, não é para ser naturalizado. Né? Então, e aí vale para a questão da sobrecarga emocional. Muitas vezes a gente só vai se dar conta, né, de que está sobrecarregado quando apresenta sintomas físicos, né? Por exemplo, labirintite por estresse, gastrite por estresse. Quando a situação já está tão estourada que começa a pipocar um monte de problema de saúde, né? Enxaqueca por estresse, insônia, alteração do apetite, uma perda de peso ou um ganho de peso excessivo, a gente só percebe que a coisa está... que o trem descarrilhou, que a vida está fora do trilho, quando a gente apresenta sintomas físicos. E eu faço essas lives, eu faço esse Instagram e eu converso tanto com vocês para que a gente possa identificar os sintomas psicológicos emocionais antes deles se tornarem uma coisa mais grave e mais complexa. Né? Como qualquer problema de saúde, quanto mais tempo a gente demora para identificar, mais demorado é a solução.
né? Se você descobre uma doença logo no iniciozinho, você trata com muito mais rapidez. E isso vale também para os problemas de saúde mental. Às vezes a gente carrega um problema durante 10, 15 anos e é muito difícil a mudança de comportamento, porque a partir daquele problema que a gente tem e a gente não sabe que tem, a gente passa a desenvolver uma série de comportamentos. Então é importante que a gente possa identificar, né, o que eu estou sentindo, isso é normal, não é normal, qual é a emoção que está ali presente, quem eu sou, qual é o meu funcionamento mais normal. Oi, chefe! Obrigada! Por enquanto a gente só vai se ver por aqui, né? Dia 4 eu tô de volta lá. Obrigada. Então a gente precisa avaliar isso, né? Voltando aqui, né? A partir do autoconhecimento, a partir de saber quem eu sou, da forma como eu funciono, eu consigo identificar quando eu tô funcionando mal. Eu só posso me estranhar quando eu me conheço. Eu só posso perceber que alguma coisa não tá funcionando muito bem quando eu percebo qual é o meu funcionamento normal. E aí, gente, parece uma coisa óbvia, banal, mas Oi, Lili, boa noite. Saudade, chefe, também. Eu só posso perceber que alguma coisa vai mal a partir do momento que eu me conheço. E a gente muitas vezes não se percebe. Muitas e muitas e muitas vezes. Quantas vezes o paciente vem para o psicólogo depois de ter passado por médico? Ah, eu fui no médico, meu cabelo tá caindo por estresse, né? Quando eu começo a apresentar sintomas físicos, é que eu começo vou no médico, o médico diz que eu tô com alguma questão que é psicológica, né? E aí é que começa uma investigação e a pessoa começa a se deparar com uma série de coisas que ela vem vivenciando, experimentando e carregando ao longo da vida, que foi adoecendo ela. Jainão, fora que às vezes chegamos a ter raiva do nosso jeito sem saber que isso pode ser melhorado. Sim, Jainão. Boa noite, Isabel. Muitas vezes a gente fica achando que isso eu sou assim, né? Como eu falo, a síndrome da Gabriela, eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. E não existe isso, né? A gente sempre pode e deve mudar. Ah, mas como é que eu vou saber se aquela característica é um problema pra mim? Gente, de novo, oi Cida, tá atrasada, mas tudo bem, pode chegar. De novo, é sempre avaliando. Aquele meu funcionamento, ele está me trazendo mais prejuízo ou ele está facilitando a minha vida? Tem características nossas que facilitam nossa vida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que consigo me comunicar bem. Isso é uma característica que é positiva para mim. Então, não vou mudar. Agora, eu sou uma pessoa que sou muito tímida e eu percebo que é uma característica que vem impactando a minha vida negativamente. E aí eu vou fazer a mudança que eu preciso, eu vou buscar ativamente a mudança que eu preciso, né? Então, assim, na verdade, uma característica, ela não é intrinsecamente boa ou ruim, depende do quê? Depende da forma que aquilo impacta a minha vida. Se de repente eu sou uma pessoa mais tímida, mas eu trabalho com internet, eu sou técnica de informática e trabalho online e não preciso me expor muito, não tenho muita necessidade de exposição social, talvez aquilo não seja um problema, né? Então, para ser ou não um problema, eu tenho que avaliar se aquela característica minha, ela está me trazendo mais benefício, ela está mais me trazendo prejuízo. Essa é por isso que eu falo sempre para vocês, não tem receita de bolo, não tem um botão que eu vou lá e puf, desligo, né? Uma coisa que eu também queria trazer para vocês, gente, tô com tantas coisas para falar, porque a gente não se fala há tanto tempo, mas outra coisa que eu acho que é importante, quando a gente fala de identificar problemas psicológicos, emocionais, psiquiátricos que sejam, é diferente da gente identificar um problema de saúde física. Por exemplo, eu tenho ou não Covid, eu vou lá, faço um exame e aquilo vai detectar a presença ou não do vírus, né? Eu tenho ou eu não tenho aquela doença, eu tenho ou não tenho HIV, eu tenho ou não tenho câncer. No problema de saúde mental, o que acontece? Todo mundo tem ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção natural da nossa vida. O quanto, o que vai diferenciar um transtorno de uma ansiedade normal é a intensidade daquele problema, né? O diagnóstico, ele é mais dimensional, né? Eu vou avaliar o quanto daquela característica eu tenho e o que tipo de prejuízo que ela me traz. Não é ter ou não ter, né? Ah, eu não tenho ansiedade. Todos temos, faz parte das emoções, né? É igual tristeza. Como é que eu vou saber se eu tô deprimida ou se eu tô triste, né? Todo mundo fica triste. É da natureza humana ficar triste.
né? Mas a depressão, ela é um transtorno que pode fazer uma tristeza se cronificar e tem outras características. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes é difícil de fato fazer o diagnóstico de um problema de saúde mental, porque todos temos essas características e aquilo pode se exacerbar, aquilo pode se tornar um transtorno. É diferente de eu ter um problema ou não de saúde. Eu não tenho HIV, eu não posso ter mais ou menos, né? Ou eu tenho ou não tenho Covid, né? Eu não vou ter ali, todo mundo tem um pouquinho, aquele tem um pocão. Não, entendem? Então isso também eu acho que é uma coisa importante pra gente refletir, às vezes da gente mesma, né? Não é nem do profissional, também muitas vezes o profissional tem dificuldade de diagnosticar, mas às vezes a gente não percebe, porque é uma emoção que eu sempre tive e que de vez em quando ela pode estar alterada. E se aquilo ficar com muito tempo alterada, aí pode configurar um diagnóstico. Isabel, verdade, sempre fui ansiosa, funcional, dando conta de tudo, me sobrecarregando e acostumei a conviver com isso durante anos. Agora estou pagando a conta, me tratando e passando por um processo difícil, eu imagino, né, Isabel? É isso, né? A gente muitas vezes tem um funcionamento que já exige da gente além da conta. A gente não faz as pausas necessárias, a gente não se olha, a gente não se cuida, a gente vai se atropelando, porque demandas tem o tempo todo na vida de todos nós. Cada vez mais, né? Excesso de estímulo, a gente está sempre estimulado, alteração de sono, nossa, isso é muito frequente hoje em dia, porque a gente deita na cama com o celular na mão, com aquela tela emitindo um monte de coisa, um monte de sinal, um monte de estímulo, um monte de notícia que acaba interferindo na qualidade do nosso sono. Bota glorioso, saí das redes sociais, faz 40 dias que uso o Instagram porque minha convivência com uma pessoa estava me sobrecarregando emocionalmente, toda hora fica discutindo a relação. Eu fico remoendo muitos dentes, ansiedade. Cida, isso é bruxismo. E sim, é causado por ansiedade. Normalmente tem que ser tratado por dentista e muitas vezes também por psiquiatra, psicólogo. Depende do nível de desconforto que isso te traz. Você vinha com problemas com uma pessoa nas redes sociais? Eu não entendi muito bem. Saiu das redes... Faz 40 dias que uso o Instagram porque minha convivência com uma pessoa estava me sobrecarregando emocionalmente. Toda hora fica discutindo a relação. Mas eu não entendi exatamente o que você quis dizer. Você fica mais nas redes sociais por conta disso? Ou você saiu das redes sociais por conta disso? Não ficou tão claro. E aí, gente, voltando aqui, né, a questão da sobrecarga. Muitas vezes a gente se sobrecarrega e não se dá conta. Então, eu já acho que é importante, além dos sintomas físicos que começam a mostrar pra gente que tem alguma coisa que tá indo mal, como dor de cabeça frequente, dificuldade para dormir ou dificuldade para manter o sono, perda de apetite, excesso de apetite. Algumas coisas que por exemplo, buscar prazeres imediatos com muita frequência. Isso eu falo sempre para vocês. Quanto menor a nossa percepção de felicidade, maior a necessidade de eu buscar prazer imediato. Por exemplo, o que é prazer imediato? Beber, fumar, comer, comprar, coisas que alegram a gente. Então, de repente, eu tô mal, aí eu tô exausta. Começo todo dia a chegar em casa morta de cansada, super sobrecarregada e tenho que tomar uma tacinha de vinho, tenho que tomar minha cervejinha para relaxar. Né? Eu tava com uma paciente assim, todo dia ela tinha que tomar cerveja. E aí ela mesma começou a perceber de que aquilo estava excessivo. Né? Que lugar que a bebida começa a ocupar na tua vida? O problema não é beber, o problema é que lugar que aquilo ocupa na tua vida, né? O problema não é comer, o problema é quando eu acho que eu mereço comer aquilo porque eu tive um dia do cão. Um dia, ok, eventualmente, né? Nossa, tive uma semana super difícil, essa sexta-feira eu vou para um happy hour com minhas amigas, vou relaxar. Beleza, isso eventualmente todo mundo faz. A questão é quando isso é uma rotina. Todo dia eu preciso uma válvula de escape, só que as válvulas que eu uso não são saudáveis. Beber demais, comer demais, fumar demais, tudo que é excesso esconde uma falta. Então, se eu estou me excedendo, comprando além da conta, por exemplo, já tive paciente que tinha uma compulsão por compras, né? Ela precisava o tempo todo dessas gratificações.
Eu tenho que gratificar meu cérebro porque ele está sobrecarregado. E aí o que a gente faz? A gente precisa diminuir a carga para eu precisar me gratificar menos. Quando eu tô em paz, quando eu tô bem, eu não preciso me gratificar o tempo todo, eu tô bem, né? Então isso também é um sinal importante. Deixa eu voltar aqui. Saí das redes sociais por conta disso. Fiz outro Instagram por conta do trabalho, mas a pessoa não sabe que tenho esse. Vivi uma relação casca de ovo, tudo a pessoa se ofendia. Eita, isso é um inferno. Quando a gente pisa em ovos o tempo todo com a pessoa, né? Eu espero que você tenha saído dessa relação, além de ter saído da rede social, porque realmente é muito difícil. Você viver uma relação onde você está sempre pisando em ovos, você não sabe como a pessoa vai reagir, você está sempre meio tenso, tem alguma coisa que não tá legal, né? Jainão, eu tenho prisão de ventre, gastrite, só melhorei isso depois de tratamento psicológico. É isso, Jainão. Afeta muito o funcionamento do nosso organismo. Tudo tem que haver um equilíbrio em tudo. Exato, Cida. Exato. É claro que de vez em quando a gente pisa né, escorrega daqui, escorrega dali. Gente, isso é da vida, né? Uma semana ou outra. O problema é quando a gente tá ladeira abaixo, né? Tá todo dia, como eu falei, uma paciente que todo dia tinha que beber para relaxar. Por que ela estava tão tensa? A pergunta tem que ser reversa. Por que eu tô tão tensa? O que me leva a essa necessidade de relaxar, seja pela bebida, se ela fosse relaxar, mas buscando meios mais saudáveis, eu vou relaxar correndo, como algumas pessoas fazem, né? Eu vou relaxar malhando, fazendo crossfit, beleza, né? Isso é uma via saudável para você lidar com essa sobrecarga, né? Mas quando a gente começa a buscar vias que vão trazer imediatamente um prazer, mas logo depois uma culpa, por exemplo, tem alguma coisa errada. Só não pode ser de vez em sempre, exato, Cida. Só não pode ser uma rotina. E aí eu tenho que pensar, por que eu estou me sobrecarregando? Essa hiperresponsabilidade que muitas pessoas têm diante de tudo. Ela acha que ela é a pessoa responsável por tudo que acontece à volta dela. Pessoas ansiosas tendem a ser muito assim, né? Ela quer resolver a pendenga de todo mundo, né? Além dos nossos próprios problemas. Eu tenho uma paciente, estava até falando com ela, eu falei, nossa, é impressionante como na sua vida, no que depende das suas escolhas, tá tudo ok. O teu problema não são as suas escolhas, são as escolhas dos outros, da mãe, do marido, da filha, do filho. São outras pessoas que se envolvem em problemas e me envolvem no problema delas, né? Porque as minhas escolhas, tipo, no meu trabalho eu tô bem, eu estou bem com as coisas que dependem de mim, estão funcionando, mas o que está me adoecendo são as pessoas que estão à minha volta, que fazem escolhas equivocadas, e eu me acho na obrigação de dar conta disso. E aí é o pior de tudo, né? Porque além do que aquilo que a gente já carrega naturalmente, a gente se ocupa e se sobrecarrega com questão que é dos outros. Com um agravante que quando o problema é do outro, eu não tenho poder de mudar, né? Eu não tenho poder de resolver, depende da atitude do outro, né? Deixa eu voltar aqui só para não perder. Jainão, estou ciente que pode haver caídas, mas agora tenho a clareza de como agir. Claro, Jainão, é isso. Bárbara, hoje em dia entendi o meu cansaço, pois relacionamento abusivo também é psicológico, né? Não sei explicar. Com certeza, Bárbara. Relacionamento abusivo, aí já não é nenhuma sobrecarga só. Aí já realmente parte para uma coisa mais patológica, mexe muito com a autoestima, é muito complicado. Aí é um cansaço mental, é um cansaço de situação, é uma impotência muito grande e é importante que você tenha forças para sair. Boa noite, Edna. Vivo cansada porque vivo tensa em relação ao marido. Bárbara, coloca essa relação aí em questão, né? Que relação é essa que você vive tensa? Eu sou ansiosa. Mona Lisa, tem que ver o quanto que isso traz de prejuízo para a tua vida, né? E de que forma você pode avaliar. Bárbara, avalia. Nada na vida vale a nossa saúde. Nada, nada, nem ninguém vale a nossa saúde. A gente precisa se colocar em primeiro lugar, porque se eu não me coloco em primeiro lugar, quem é que me colocará? A gente precisa avaliar isso. A gente realmente acaba se sujeitando a situações
E relacionamento abusivo, gente, é porque não é o tema da live de hoje. Um dia a gente pode fazer, caso vocês queiram falar sobre isso. Mas no relacionamento abusivo, muita gente que tá de fora fala, nossa, gente, como que essa pessoa está na relação dessa forma? Porque ninguém vem com uma placa escrito, sou abusivo, né? Normalmente são pessoas extremamente sedutoras, ela vai te envolvendo, e é difícil muitas vezes a pessoa se dar conta de que aquela relação é abusiva. Às vezes leva tempo pra ficha cair, né? Pra você... Porque a pessoa, se ela for muito narcisista, muito manipuladora, ela faz o outro se sentir culpado por tudo que está acontecendo, do tipo, você é louca de falar assim, você não percebe, né? A pessoa vai te desequilibrando, te desestruturando, te enfraquecendo, e você começa a achar que você é culpada daquilo, até você se dar conta de que é uma relação abusiva. Às vezes o tempo passa e você tem um envolvimento muito maior, e a saída vai se tornando cada vez mais complicada, né? Mona Lisa, eu me sinto muito mal quando as pessoas ficam me sufocando para sair de casa e para festa, essas coisas. Pois é, Mona Lisa, é importante você faz terapia? Eu acho que é tão importante, gente. A ansiedade é um transtorno que impacta tanto a nossa vida e que responde tão bem à terapia, responde tão bem ao uso de medicação quando é o caso. E por que a gente permanece vivendo mal, né? Por que a gente não busca ajuda? Bárbara, eu ia amar, é muito difícil sair dessa relação, ainda mais esposo sendo policial. Pois é, Bárbara, posso imaginar. É tudo isso que você está falando. Pois é, posso imaginar. Mas, gente, nem sempre a felicidade da gente está nos caminhos fáceis. Aliás, eu acho que nunca está, né? Eu falo isso sempre, felicidade dá trabalho, a gente precisa se esforçar, né? Não é ficar ali de boa, esperando os acontecimentos fluírem e minha vida naturalmente vai caminhar para uma felicidade plena. Não é assim que funciona. A gente tem que se esforçar, a gente tem que cavar, né? Se eu quero, sei lá, ser uma boa profissional, eu vou ter que estudar muito. Se eu quero que minha relação dê certo, eu vou ter que investir nessa relação constantemente, né? A gente precisa entender que tudo na vida vai depender de atitude. Eu sempre falo isso, felicidade ela é uma escolha, ela é uma decisão. Se eu identifico que eu estou sobrecarregada, né, ou pelos sintomas físicos, como eu já relatei, mas vou falar novamente, dor de cabeça, enjoo, labirintite por estresse, gastrite por estresse, prisão de ventre por estresse, o nosso corpo começa a bombardear a gente de sinal e a gente precisa estar atento para isso, né? A gente precisa ouvir o nosso corpo. E tem os sintomas psicológicos também, né, da sobrecarga, a baixa da concentração, né, a gente perde a concentração, começa a falar, esquece, como vira e mexe eu falo pra vocês, né, tem dia que eu trabalho muito, aí chega a noite meu pensamento parece que fica fugidio, eu tô falando, aí de repente no meio do negócio o pensamento foge, né, a ideia perde, o raciocínio fica mais lento, né, por quê? Porque eu tive um dia cansativo, né, eu tô cansada, e aí aquilo vai... gerando esse tipo de coisa. Então, se você percebe que isso acontece com muita frequência, né, a baixa da atenção, né, a dificuldade de concentração, a sensação de incapacidade, a apatia, a falta de vontade, isso são sintomas, né, são sinais de que alguma coisa não está funcionando bem. A vida não é para ser vivida dessa forma tensa, dessa forma pesada, né? Gente, eu falo, a vida da gente ela é um intervalo aí de, sei lá, se tudo correr muito bem, 90 anos, 90 e poucos anos. E a gente às vezes gasta uma energia e perde um tempo gigantesco com coisas muito pequenas, né? A gente começa, e isso também é uma característica importante de transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, é quando a gente pega qualquer situação banal, cotidiana, e faz daquilo um cavalo de batalha. As pequenas coisas se tornam uma grande dificuldade, né? Então avaliem isso, né? A forma como você funciona. Será que você está sobrecarregada? Como que está a tua rotina? Que horas você acorda? O que você faz ao longo do teu dia? Será que você está fazendo coisas além do que você deveria fazer? Será que você está, além de fazer aquilo que é uma coisa que só depende de você, você ainda faz coisas que outras pessoas poderiam estar fazendo e não fazem?
né? E eu falo sempre da pessoa ansiosa, porque a pessoa ansiosa ela tem aquela sensação de que o mundo é muito lento, as pessoas são muito lentas. Então eu tô sempre ali na frente, tô sempre ali fazendo e eu não tenho paciência de esperar, deixa que eu resolvo. Ai, até eu explicar e ela entender, deixa que eu mesma faço. E aí a coisa vai e a gente vai entrando numa sobrecarga. Vivi isso em uma amizade. A pessoa fazia coisas que eu não gostava e me colocava como culpado dele ter feito. Eu me sentia culpado pelas pessoas para fazer as coisas comigo. Isso é abusivo e tem amizade abusiva sim, pessoas tóxicas, né? Que fazem chantagem, poxa, e não sei o que, e bota a culpa e faz você se sentir mal o tempo todo. Né? Isso é uma coisa bem importante da gente perceber, né? Uma medida importante de se eu tô numa relação que é saudável pra mim é como que eu me sinto naquela relação, né? Eu me sinto mal, a pessoa me faz eu me sentir mal, né? Tem amiga que coloca você pra baixo, tem amigo que coloca a gente pra baixo. Nossa amiga, você, né, assim, não leva mal não, né? Eu falo aquela crítica construtiva de quem não construiu nada, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Oi Lu, sou eu, a sobrecarga, né? Eu tenho uma tendência a me sobrecarregar, eu já falei isso aqui com vocês, principalmente em relação ao trabalho, que é uma coisa que eu tenho muita paixão, e minha agenda tá sempre fechada, e eu tô sempre pegando pessoas novas. Isso é bom? Não, não é. Não façam, mas eu fico atenta, né? Por exemplo, agora eu tô de licença de saúde da polícia, volto dia 4 de abril por conta da minha cirurgia, eu trabalho longe, enfim, né? Eu tenho que ficar em recuperação. Eu não tô pegando mais paciente nenhum. Em tese, agora eu teria mais tempo, e tenho. Só que se eu colocar essas pessoas na minha agenda, como que eu vou fazer depois que eu retornar pro trabalho? E aí eu vou entrar naquela espiral maluca de atender paciente até 9, 10 da noite, e eu não quero. Então a gente precisa identificar que a gente tem limite, a gente precisa respeitar os nossos próprios limites, né? Eu não posso trabalhar loucamente porque eu tenho marido, eu tenho filhas, eu tenho outras coisas na minha vida que também demandam de mim. Então, como equilibrar esses pratinhos, né? Cada um vai ter os seus, cada um vai ter a sua forma. O importante é que a gente fique atento, né? Fica atento, tá dormindo. Isso é uma coisa que eu percebo em mim, por exemplo. Quando eu começo a ter insônia, é um sinal evidente de que eu tô sobrecarregada. E aí quando eu começo a ter insônia, eu já no dia seguinte falo, não, gente, já é a terceira noite que eu não durmo bem, tá na hora de mudar alguma coisa. Aí eu vou, sei lá, intensificar a atividade física, vou criar momentos de pausa na minha vida, né? Chega fim de semana, é um momento que eu me desligo. Já houve tempo de eu atender fim de semana, hoje em dia eu me recuso veementemente, que é por uma questão de saúde pra mim, né? Então esse limite a gente tem que dar, porque o outro não tem limite. Não é o outro que vai dar o limite, eu é que tenho que dar. Até porque limite cada um tem o seu, né? Eu sou uma pessoa naturalmente muito ativa, então eu sei que eu tenho uma tendência a me sobrecarregar, mas eu sei também que eu tolero uma carga talvez um pouco maior do que outras pessoas sem que aquilo me faça mal, né? Eu tenho uma amiga que fala, nossa, não sei como você dá conta de fazer tanta coisa. O que ela acha que é tanta coisa, pra mim tá ok, né? Não é tanta coisa pra mim. Então cada um tem que avaliar aquilo que é possível para ela e quais são os sinais que a gente vai tendo, né? Ou de repente, sei lá, teu filho começa a reclamar que você não dá atenção, você percebe que você começa a deixar furos em partes importantes da tua vida, né? Então naquele momento é hora de eu refletir, tá na hora de eu reorganizar a minha rotina, tá na hora de eu rever as minhas escolhas. Jainão, quem tem tag, tudo é motivo de preocupação exagerada. Exatamente, Jainão, exatamente. Você é a nossa doutora, Cida. O aromatizador de lavanda me dopa e eu durmo demais. Me dopa é ótimo, Gi. Dopa não, mas dá uma relaxada, né? Porque e é bom, eu acho maravilhoso, né? Esse é um recurso, né? Quais são as coisas que me relaxam? A gente precisa saber, né? Quais são as coisas? Eu sempre falo pra vocês, meditar é importante, essa coisa dos aromas, eu tenho muito também, né? Eu acho que tem alguns cheiros que me relaxam. Então, assim, cada pessoa tem que encontrar uma forma de relaxar. E eu falo, tem muita coisa que é terapêutico que não é terapia, né? A gente tem ações terapêuticas na nossa vida, que não é só fazer terapia. Tem a terapia, mas a terapia dura 1 hora por semana,
né? Quando no momento de crise, às vezes 2, né? 2 sessões por semana, e o resto das suas horas e dos seus dias. Você precisa ter atitudes terapêuticas também. Monique, às vezes sinto que meu coração está acelerado, uma sensação horrível. Isso pode ser sintoma de ansiedade? Com certeza, Monique. Se isso é uma sensação que vai e volta e tal, sim, com certeza. Tenta respirar fundo, beber água, respirar fundo mesmo. Quando o coração disparar, você para o que você está fazendo e respira. Faz umas 10 respirações assim. Por quê? Porque isso oxigena o cérebro, isso ajuda a reduzir os seus batimentos e eles voltarem para um batimento normal. E vai avaliar por que você está tão ansiosa. E aí essa busca é pessoal. Buscar terapia é um dos caminhos e o mais indicado. Lu, e quando a sobrecarga é tamanha que imobiliza? A gente não consegue escolher por onde começar e acaba travada. Como sair disso? Lu, excelente pergunta, porque é exatamente isso que acontece. Ou a gente entra numa hiperatividade, começa e faz loucamente, ou trava. Né? Eu falo, é igual o computador quando vai abrindo aba, abre, pá, de repente ele congela, porque abriu aba demais e ele não consegue mais processar nada. A gente faz isso também, né? A gente de repente dá uma estagnada, a gente não processa mais nada, né? E aí não tem jeito, é rever por que você está se sobrecarregando tanto. Certamente tem coisas que você pode delegar. Certamente você carrega pesos que não são só seus, né? E aí a gente tem que dar para cada um o que é de cada um, né? Por quê? Porque a sobrecarga que a gente carrega de outras pessoas tem um dificultador, que é o fato de que depende da outra pessoa, né? Tipo, eu tô tão preocupada com o problema do meu marido, que aconteceu isso e aquilo outro com ele. Eu posso ficar preocupada, né? É natural, a gente tem uma pessoa que a gente convive, que está passando por um problema, é natural que a gente se preocupe. Mas eu tenho que ter um limite nisso, porque depende de atitude dele e não minha. Né? E quando isso é uma coisa que é com o outro e não é com a gente, muitas vezes isso gera um mal-estar ainda maior. Porque quando é um problema que eu mesma posso resolver, não, deixa comigo que eu resolvo, eu consigo lidar, às vezes, até de uma maneira melhor. Agora, quando é outra pessoa que está passando por algum sofrimento ou por algum problema e eu fico tentando resolver e aquilo me toma todo o tempo do mundo e eu fico impotente, porque depende, né? Você pode até ouvir, acolher, orientar, sei lá, mas depende, a atitude de mudança depende de outra pessoa. Então a gente precisa, nesse momento, entregar o que é de quem, sabe? Cada um que carrega aí tua mala. É como se você estivesse indo viajar carregando 20 malas sozinha. E os outros folgadões lá atrás, ó, de boaça. E você lá empurrando todas as malas, né? Você leva o peso e a família, por exemplo, tá lá descansada. Distribui, cada um leva a tua mala, que aí não pesa pra ninguém. Cada um que carregue o seu, né? Porque se a gente quiser carregar tudo de todo mundo, a gente não vai suportar. E até pra gente ajudar, a gente tem que estar bem. Aí eu lembro da questão sempre do avião, a máscara cai, você é orientada a botar primeiro em você e depois na outra pessoa, porque eu primeiro tenho que ficar bem. Como que eu posso desesperadamente ajudar outra pessoa se eu não estou respirando? Né? Então, pensem nisso, eu acho que isso é importante. Onde encontrar aromas? Tem várias lojas que vendem óleos essenciais com aromas, que tem um umidificador que libera esse aroma. Ana Rita, quando estou bem com meu esposo e minha sogra, sempre se mete no meio, isso me irrita muito. Ela nunca quer ver o filho dela feliz. O problema da tua sogra tem que ser do seu marido, não o seu. Você casou com ele, não com ela. Né? Então, assim, ele precisa dar os limites na mãe dele. O que está acontecendo que ela se envolve tanto nas questões do seu casamento? Ele precisa dar esse limite, a mãe é dele, né? Eu acho que isso é uma coisa para ele começar a se preocupar. Caso de sogra é sério. Pois é, pode ser uma coisa séria, mas a gente precisa entender que quando a gente casa, a nossa família passa a ser essa família que a gente constrói, marido e filhos, o resto é parente, né? Então, assim, quando a gente faz essa escolha, o problema é que tem pessoas que não cortam o cordão umbilical, né? Elas fazem a escolha de casar, mas mantêm esse vínculo excessivo com a família de origem e isso pode gerar conflitos. Né? Porque quando você casa, eu tenho uma cultura, meu marido vem de outra cultura familiar, a gente vai construir nós dois,
né, a partir de um consenso ou de uma negociação, muitas vezes suada, a gente vai construir uma cultura familiar, eu, ele e minhas filhas, né? Se tem sogra, sogro se metendo excessivamente, tem alguma coisa que está errada, né? E aí, uma das partes aí não cortou esse cordão umbilical e a gente precisa dar esse limite, né? Isso é bem importante. A minha mãe falava sempre, não despedace. Exatamente, não se despedace para deixar os outros inteiros. É isso, Edna. É isso que a gente faz, né? Muitas vezes. E muitas vezes a sobrecarga é disso. Por que é sobrecarga? Porque além da minha carga, eu carrego de outras pessoas à minha volta. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes no ambiente familiar, em casa, irmão, irmã, amigos, né? E a gente precisa... É claro que a gente pode e deve ajudar, né? Sempre quem a gente ama, desde que aquilo não adoeça a gente. Eu já falei também, e aí observem que a outra causa de sobrecarga emocional, a gente só vê a hora que eu tô falando tanto, não, ainda dá tempo. Observe se você não está sendo lixeira emocional. O que é isso? Você é aquela pessoa que os outros à sua volta recorrem para ir lá conversar e tal, e muitas vezes acabam despejando em você todo aquele lixo emocional dela, conta um monte de coisa. Quem não tem, né? Uma pessoa que chega e conta sempre aquela mesma história, aquele problema que ela vivencia na vida dela, e ela vai, vomita aquele monte de problema em cima de você, ela sai livre, leve e solta, e você fica ali, meu Deus, como que eu posso fazer para ajudar? Meu Deus, eu estou muito preocupada com a fulana ou com fulano. Quando, na verdade, o próprio fulano ou fulana está vivendo a vida dela, né? Então, a gente precisa se dar conta dessas questões também, para a gente não se tornar essa lixeira emocional dos outros. Já basta as nossas questões que não são fáceis, né? Aline, me lembro que na nossa vida universitária fomos a lixeira emocional. Psicólogo tem um pezinho nisso, né, Aline? A gente tem uma tendência, se não tomar cuidado, hoje em dia a gente não é mais lixeira porque a gente recicla, viramos recicladoras. Quando o paciente traz as questões, a gente recicla e devolve um outro produto, isso é muito bom, né? Mas as pessoas que não têm esse preparo realmente não têm que se prestar esse papel. E nem a gente na nossa vida pessoal, né? Minha mãe faz isso comigo todos os dias. O que, Fernanda? Eu já perdi o que eu falei antes. Faz isso o que com você todos os dias? Se mete na tua vida? O que é? Ou descarrega em cima de você problemas emocionais dela? Gente, nós precisamos ter muita clareza que a gente precisa saber dizer não, né? A gente precisa saber respeitar o nosso próprio limite e estabelecer limite na relação com o outro. Porque o outro não vai naturalmente se tocar, me usa de lixeira, entendi. Ela não vai ela mesma se tocar de que isso pode estar te fazendo mal. Você precisa dar um limite. A gente precisa dar um limite. Porque tem um funcionamento neurótico que é muito frequente. Eu falo, ó vida, ó céu, ó azar, né? A pessoa que só quer reclamar, ela não quer solução, ela quer a queixa. Né? E aí se ela acha alguém para ir lá todo dia falar aquela mesma ladainha, né? Ladainha é isso, é aquela história que se repete, que se repete, que se repete. Ela não quer solução, ela só quer falar, né? Só que aí eu acho que você tem que dar um corte, se é uma coisa que te faz mal, né? Se é uma coisa que te intoxica, que te deixa mal, dá um corte, dá um corte. Mas como? Você fala, mãe, hoje não dá, depois a gente conversa, né? Ela tem que achar um outro espaço para isso. Se ela tem essa necessidade de falar e de repetir a ladainha, por que ela não vai num psicólogo, por exemplo? Que aí ela vai, no processo de terapia, essa repetição ela ganha um outro olhar, uma outra perspectiva, né? A gente consegue trabalhar para a pessoa se reposicionar diante daquilo que ela fala. É para chamar atenção, sim, Cida, é para chamar atenção. E aí, o que a gente faz? A gente deixa de dar atenção para ver se aquele comportamento cessa. Né? Quando a gente é igual criança birrenta, a criança faz birra para chamar atenção, ela tem tá desregulada emocionalmente. Aí se você fica ali dando atenção excessiva, talvez aquele comportamento fique reforçado, né? Aline, o grande problema é a pessoa que faz o papel de lixeira quando tenta colocar limites, não pode raciocinar como egoísmo, e sim respeito próprio. Exatamente, Aline. Não é egoísmo, é preservar a nossa saúde, né? Você é psicóloga, Fernanda?
Então, mais um motivo, né? Mais um motivo para você não permitir. E é o que eu falei até com a Aline, que é minha colega de faculdade. A gente que é psicólogo não pode vestir esse papel o tempo todo, porque aí vai gerar uma sobrecarga. Eu adoro cortar mesa de bar, vem amigo alugar, falar de coisas sérias, tá todo mundo dando risada, e vem alguém do teu lado contar problema. Ah, não, gente, não. Aí eu já entro logo com uma piada no meio, brinca, isso mesmo, dou uma esculhambada, porque não dá. E a gente não pode estar o tempo todo nesse papel de psicólogo. E isso é uma coisa que é bem importante a gente saber se posicionar. E eu escuto do meu pai até hoje: me admira você que é psicóloga. Ele adora falar essa frase. Me admira você que é psicóloga, tá falando isso. Quando eu dou um coice, né? Ou quando, né, a gente age igual humano, né? Porque além de psicólogos, somos humanos, né? E onde a gente tem as relações afetivas presentes e interferindo, não dá. Meu marido sempre me diz isso: não entra na dele, não. Antes, você é psicóloga, mas não é psicóloga dele, né? Então a gente não pode permitir isso, não. Meu marido não fala, graças a Deus, que se falar... É igual aquele meme, né? Você em casa como psicóloga deve ser um amor, né? Traz um cafezinho na xícara? Não, puxando com o rodo. Gente, não tem isso, psicólogo, eu faço isso muito com vocês aqui, né? Eu tento humanizar o psicólogo. Como psicólogo, todos temos os problemas e os desafios pessoais, né? Isso aí não isenta a gente de sofrer ou de ter comportamentos que não são tão bacanas. Acontece com todos nós, tá? Aline, a minha frase para esse meio social é: no momento estou fora da área de cobertura e desligado, tente mais tarde. Perfeito, Aline. É isso, né? É isso, não dá. Eu já entro logo com uma piada, falo uma coisa bem escrachada. Gente, tem momento para tudo, né? Tem momento para falar sério, tem momento para dar risada e tem momento pra gente estar fora da área de cobertura mesmo, porque senão aí tudo vira trabalho, 100% do tempo, não tem condição. Na vida de ninguém. E isso é para qualquer profissão, tá? Qualquer profissão. Eu tinha um paciente que trabalhava no INSS e ele falava: eu não posso quebrar o meu anonimato. Quando eu falo que eu sou do INSS, acabou o sossego. É um tal de pedido, ver isso da minha aposentadoria, ver aquilo outro de não sei o quê. É isso, né? É isso de estar o tempo todo, os profissionais, né, médico. Eu tenho um amigo que é médico e ele fala: ele não pode malhar na academia próxima à casa dele, porque ele atende próximo de casa. E aí ele encontra um monte de paciente e ele não consegue malhar. Então, assim, isso vale para todas as profissões. Oi, Fernanda. Não, ele me cobra de dar um basta na minha mãe. Tá certinho ele, então, né? Dá um corte nela, dá um corte nela. Por mais que te doa, né? O problema é que quando envolve mãe, pai, né, irmãos, parentes muito próximos, tem a culpa, né? Tem essa coisa dessa culpa que a gente acha que deve, né? A gente tem uma dívida moral com mãe e não é assim, né? Não faça isso. E às vezes até o fato de você não acolher essa queixa dela pode ser positivo para ela, porque você para de acolher, ela vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Ou direcionar para uma psicóloga profissional, porque você não é psicóloga dela, né? Ou, enfim, ela vai ter que lidar com aquilo de uma outra forma, ao invés de chegar e ficar jogando em cima de você questões que são delas, né? E que mais, gente? Que mais que pode gerar sobrecarga? Mais alguma dúvida? Já estamos aqui conversando há quase 1 hora, já trouxe bastante questão sobre isso. E voltando, né? Qual é a medida? A gente sempre quer saber uma medida, uma régua, né? Me diz aqui quanto dessa situação aí pode me prejudicar. Gente, a medida é sempre muito pessoal. É igual limiar de dor, né? Eu, por exemplo, sou muito tolerante à dor física, até excessivamente tolerante, né? Então, cada pessoa vai ter um limiar de dor. Tem pessoas que são mais frágeis, que tem um limiar de dor baixinho, qualquer coisa dói pra caramba. Minha filha é assim, faz um drama, tudo dói, nossa, tô morrendo de dor. Então, cada pessoa tem a forma de sentir e de experimentar aquelas sensações. Suleima, quando você tá em emprego tóxico, procurar outro emprego. Gente, não tem... a solução é óbvia, né? Hoje eu estava conversando com uma paciente sobre isso. Ela está num trabalho que está deixando ela exaurida. Ela falou: tá me fazendo mal. Qual é a solução? Procurar outro? Gente, é óbvio
É óbvio, é simples, mas não é fácil, eu sei. Mas o que a gente não pode fazer é passar a vida inteira reclamando daquilo que faz mal sem mudar, né? Do tipo, eu tô num casamento, não sei, meu marido... Aí a pessoa passa 10 anos reclamando do marido, né? Ou ela tá no emprego que tá fazendo mal e fica ali infeliz e aquela consumação... Procura outro emprego. Essa é a forma que a gente tem de lidar com as nossas questões, tendo atitude de mudança. Mas é muito difícil. Gente, o que é mais difícil? A gente tem que escolher. Tudo na vida é difícil. Qual é o difícil que eu consigo lidar? Isso faz toda a diferença. Qual é a diferença da pessoa que tem sucesso da pessoa que tem menos sucesso? É aquela pessoa que se joga, que se lança, que ela vai, que ela enfrenta, que ela não desiste, que ela cai, que ela levanta. Então a gente precisa ter um pouco dessa resiliência e parar com esse coitadismo, de achar que eu sou impotente diante dos meus problemas. Eu tenho um problema, eu tô impotente, eu tô triste, coitadinha de mim, faz alguma coisa por mim. Infelizmente, cada um é que tem que caminhar com as próprias pernas. O psicólogo pode orientar, mesmo quem está em processo de terapia. Você entra em processo de terapia para descobrir que a solução está em você e não no psicólogo. Essa é a ideia. Cristiane, depois de muito tempo compreendi que minha medida é minha paz. Tirou minha paz, recalcula a rota. Exato, Cristiane, exato. A gente precisa recalcular. Chega uma época da vida que a nossa paz realmente ela tem... Depois que a gente alcança esse estado, para abrir mão disso tem que valer muito a pena. E aí você já começa a ter um detector de furadas, Furadas de programas furadas, pessoas furadas, que vão te trazer algum mal-estar, E isso, gente, vai tornando a gente mais seletivo. E é isso que eu sempre falo. A gente precisa ser filtro na vida e não esponja. As pessoas que são esponja, que absorvem, são essas que ficam pesadas, que ficam, ai meu Deus, eu não tô aguentando, com aquela bola de ferro no pé, esponja, pensa uma esponja cheia. É assim que a gente fica. E aí quando a gente deixa de ser esponja e passa a ser filtro, isso eu aceito, aquilo não, isso aqui dá pra mim, aquilo não, eu vou filtrando o que vai chegando até mim, eu vou conseguindo preservar a minha paz e a minha saúde mental. Isso que eu acho que é a grande questão, E a paz é uma das coisas, que traz pra gente a percepção de felicidade, A gente se sentir bem, a gente se sentir em condições até de lidar com os problemas que a gente tem na vida. Ser feliz não é não ter problemas, é saber que a gente consegue lidar com os problemas que se apresentam. E aí, mais uma coisinha, só pra gente finalizar, gente, porque senão a gente fala até amanhã, porque é muito assunto, é muito assunto pra trazer. Mas mais uma coisa que eu acho que é muito importante, eu tenho batido nessa tecla e vou bater cada vez mais. Vamos parar de ter medo de sofrimento, vamos parar de ter medo de sentimentos ruins. Até as emoções ruins, elas têm um lugar na nossa vida. Se eu tô no emprego, que eu tô com raiva, aquilo pode ser uma válvula, uma motivação, um motor para eu buscar outras coisas. Isso vai me botar determinada. Caraca, eu não aguento mais um dia aqui. Eu vou sair daqui, eu vou conseguir outra coisa, eu vou correr atrás, eu vou me especializar, eu vou estudar, não sei, qual é o caminho de cada um. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Quando eu estava na prefeitura do Rio, eu não aguentava mais trabalhar na prefeitura. Eu falei, não estou aguentando mais. Eu vou sair daqui, abrir mão de uma matrícula pública que eu lutei tanto para conseguir, estudei muito e tal. Eu saí dali e fui investindo mais no meu consultório. Hoje em dia, 3, 4 vezes mais do que eu ganhava na prefeitura. Mas eu passei um período mais apertado, abri mão de uma matrícula, abri mão de um salário, 13º, etc e tal, para fazer outra coisa. Eu tinha garantia? Nenhuma, ninguém dá garantia de nada, mas eu ia tentar até conseguir o que eu queria. É isso que a gente tem que ter em mente, A gente precisa ter essa força interna de não tenha medo do sofrimento, caiu, levanta, não se subestime, a gente é muito mais forte do que a gente imagina, ninguém morre de chorar não, gente, ninguém morre de, eu vou morrer se ele me deixar, não vai. Às vezes a gente alimenta uma relação ruim, a gente estica mais do que pode, eu não sei o que vai ser da minha vida sem ele. Gente, ninguém morre por isso não, ninguém morre de decepção, ninguém morre de tristeza,
né? Assim, a menos que entre num estado patológico, uma depressão profunda, aí é outra história, aí precisa de tratamento. Mas a gente, no nosso estado normal, lidando com as nossas emoções normais, não tenha medo de se arriscar. Eu já falei isso pra vocês, a vida exige da gente coragem. Coragem, né? Tá no emprego que te faz mal? Cadê tua coragem de mudar isso? Gente, muda. Ah, não é fácil. Gente, pra ninguém é fácil. Vocês acham que o que eu tenho hoje, alguém me jogou no colo? Me deu de presente? Toma, Adriana, você é merecedora. A única coisa que cai do céu é chuva. O resto, só correndo atrás. Trabalhando, batalhando, não desistindo. Tomou porrada, levanta, né? Isso vai fortalecendo a gente. Isso fortalece a nossa autoestima, né? Se desafie, faça alguma coisa que você acha que não é capaz. Delegue o que é do outro, estabeleça teus limites. Isso vai te fazer... tenha pausas na tua vida, se permita chegar num fim de semana e falar, esse fim de semana eu vou descansar, ou esse fim de semana vai ser meu. Hoje é um dia que é pra mim esse dia. Eu vou fazer alguma coisa por mim, eu vou investir essa energia que está tão dispersa aí, jogada aí, um monte de coisa, em mim mesma. Vou fazer coisas que me fazem bem. E parece uma coisa banal, mas ninguém faz isso. Quando eu falo, né, eu falo, gente, por que você não faz isso por você? Né? Por que a gente se sujeita a situações de sofrimento, achando que não tem outra saída, achando que aquele é o único caminho, achando que não vai ser capaz de lidar? Gente, não, a gente é capaz. As dores passam. As coisas passam, as dores, tudo na vida passa. O que é bom e o que é ruim. Então a gente tem que aproveitar. Aproveita o teu presente, faz acontecer, aproveite tua vida, né? Tenha isso em mente. Não fica esperando, ai. Aí quando você vê, você tá há 10 anos reclamando do mesmo problema. Isso é neurose, é a definição de neurose. Reclamar da mesma coisa diariamente e não fazer nada para mudar aquilo. É claro que a gente vai ter problemas a vida inteira, né? Isso em relacionamento, isso em tudo. Mas não pode ser o mesmo problema. Pelo menos o problema tem que mudar. A dor fortalece, né, Aline? Nem todo mundo, né? Tem pessoas que passam por dores e não aprendem nada. É muito triste isso. Ficam naquele coitadismo. Ai, por que comigo? Podia acontecer com qualquer pessoa. Gente, acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós. A dor faz parte da existência. Vamos naturalizar a dor, para de demonizar a dor. Vamos parar com essa sociedade Prozac que tem que estar todo mundo alegre o tempo todo. Quem vive alegre, nem palhaço vive alegre o tempo todo, né? A vida não é só feita de alegria, não. Vamos entender que a dor faz parte, tá tudo bem. Aprende o que você tiver que aprender, entenda, vive essa dor, acolha a sua dor, abraça ela ali. Fala, eu sei, tá tudo bem. Vai passar essa dor. Ela também faz parte da minha experiência de vida, né? E ali chora o que tiver que chorar, levanta a tua cabeça e segue. Né? Não cultiva o coitadismo, gente. A autopiedade é o pior sentimento que tem. Vitimização é horrível, Aline. A gente ficar com dozinha da gente mesmo, nossa senhora. Que aí a gente se vê como impotente, como incapaz. Né? Eu não consigo, coitada de mim. Não, gente, não. A gente consegue. A gente consegue. A gente é muito mais forte do que a gente imagina. Não se subestime, não joga tudo no lixo, não. Tá bom? Gente, vai dar a nossa hora. O Instagram vai nos derrubar e antes que isso aconteça, eu quero me despedir. Cristiane, a dor faz parte, mas é importante lidar com a dor e continuar. São escolhas. Exato, Cristiane. A felicidade é uma decisão. Né? E a gente ter uma visão otimista da vida também é uma forma da gente enfrentar as dores, né? A gente, se for muito pessimista e tiver uma visão de mundo muito para baixo, isso com certeza interfere. Por isso que a gente tem que ter essa visão otimista da vida. Acreditar que as coisas vão dar certo me faz investir. Né? Se eu acredito que aquilo vai funcionar, eu vou investir naquilo. Investir minha energia, investir tudo. E aí, de fato, a coisa dá certo. Agora, se eu entro numa relação achando que vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, porque eu vou desinvestir daquela relação. Né? A minha recuperação da minha cirurgia tá maravilhosa. Hoje a minha podóloga falou, nossa, você tá ótima, maravilhosa, mas você é muito otimista, certamente isso te ajuda. Eu falei, eu também acho, eu acredito tanto que o negócio vai funcionar que acaba ajudando. Então tá, gente. Oi, Gisele.
Obrigada, Adriana. Que bom, Fernanda. Deixa eu te dar um elogio. Obrigada, Gisele. Faz tempo que não te vi aqui no Instagram. Eu tava sem fazer live. Que bom que você voltou. Você tá ótima. Ficou o top de Quase Ruiva e este casal dançando na blusa ficou muito bom. Obrigada. É um vestido. Eu adoro ele. Obrigada. Excelente noite. Cheguei tarde, amanhã eu assisto. Obrigada, você é a melhor. Obrigada, Bárbara. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Adoro estar aqui com vocês. Eu vou salvar essa live. Deixou mais rejuvenescida, adorei. Obrigada, Gisele, eu também gostei muito. Eu acho que as mudanças fazem parte. E essa foi pra melhor, né? Eu acho que iluminou meu rosto. Eu tava muito desmaiada. Gente, obrigada pela companhia. Live maravilhosa como sempre. Boa noite. Boa noite, Lili. Obrigada, querida. Você sempre aqui. Um grande beijo pra vocês. Vai ficar salvo lá no YouTube, tá bom? Sigam lá no YouTube, assistam, que lá é melhor pra gente assistir as lives. Um beijo pra vocês, uma boa noite e semana que vem teremos mais lives. Estamos de volta. Beijo, boa noite.